um outro olhar sobre a magia. Algumas informações ligadas à magia. Um dimensional que quer entrar no mundo de sentir as energias, né? Trabalhar com as leis da natureza, os fundamentos da natureza, é treinar bastante, estudar bastante, buscar bastante conhecimento, treinar, para que você comece a acessar seus próprios códigos, para que você comece a acessar suas próprias informações que são particulares para o seu universo. Não adianta repetir a receita dos outros. Então vamos resumir aqui a questão das placas. Né? São pedras que vêm com a energia daquele ser dimensional quando ele decidiu encarnar na Terra. E essas pedras fazem símbolos e códigos, se traduzem em códigos vibracionais, que vão falar ali informações da vida e da missão daquela pessoa, para ela se orientar no momento que ela precisar acessar a memória cósmica dela, entrar em contato com sua própria energia de padrão original e ver os códigos de missões, de trabalhos que ela deve realizar, né, de compromisso dela, ela vai ter acesso a essa placa, que são nada mais são do que símbolos, né, das runas vivas, né, que não, na verdade as placas não são as runas, mas as runas vieram depois das placas, como uma maneira de tentar representá-las. Mas vamos para o nosso tema de hoje, né, que é um outro olhar, um olhar diferente sobre a magia. O que a gente tem para falar sobre isso? Então, pessoal, o que é que a gente vê muito de magia aí no mundo? As pessoas comprando os grimórios, né, de grandes magos, o grimório de São Cipriano, né, as clavículas de Salomão, né, o grande livro da magia, magia disso, o grimório do fulano de tal, o grimório da outra bruxa, o grimório do mago tal. Né? O que são grimórios, para a gente entender? Né? Porque parece que magia é um outro mundo, né, que as pessoas são iniciadas em algo que parece o pessoal que é mais quadrado assim, né? Nem deve ser tão bom, é uma coisa estranha, né? Gente, magia nada mais é do que poder mental. É a pessoa aprender a coordenar o poder mental e saber interagir com a natureza, com as leis da natureza, utilizando os fundamentos da natureza, né? De maneira consciente. Apenas isso, né? Todo mundo faz isso de alguma maneira, só que de maneiras inconscientes, porque as pessoas pensam, né, sentem e manifestam aquilo que elas pensam e sentem em suas vidas e acham que é o acaso acontecendo na vida delas, sendo que não tem nada de acaso, são elas que estão gerando e atraindo aquele tipo de situação, né, manifestando aquela realidade. Mas no caso da magia, a maioria dos estudantes de magia começa fazendo o quê? Comprando grimórios, né, que são os livros de magia. E esses livros de magia ou grimórios nada mais são do que diários daqueles magos ou bruxos, né, da época, que descreviam seus experimentos e as receitas daquilo que dava certo para eles. Então, imagina que você é uma pessoa com habilidades, né, um dimensional que nasceu em outro momento aí no passado, tem habilidades, você percebe que você é diferente, que você tem certos dons que você consegue desenvolver e que você começa a treinar e ter o seu diário ali de treinamento, onde você vai anotando aquilo que você foi aprendendo, né? Não importa se é um ritual, se é uma receita, se é um treinamento de paranormalidade, né? Se é uma maneira de você conversar com alguém do plano astral. Cada grimório trata de uma certa maneira. Algumas as pessoas acham que esse é do bem, esse é do mal, esse é isso, esse é aquilo. Isso, todo grimório é apenas um diário de treinamento. E aí vai de como a pessoa está aplicando aquele treinamento dela, né? E tudo tem consequências, né? Você planta algo, você colhe aquele algo. Então, não é uma questão de entrar aqui no bem ou mal, mas uma questão de a gente falar que em outros momentos da história da humanidade, seres dimensionais, né, que já estavam encarnados, que tinham um poder mental maior e alguns dons, sentiam que eram diferentes, como a gente sente hoje, né, que é diferente, que tem algo mais para se buscar, e essas pessoas foram atrás do próprio treinamento. E começaram a treinar e começaram a escrever ali no livro delas, no diário delas de treinamento, as experiências que estavam tendo. E ao começar a ter essas experiências, quando elas atingiram um certo nível vibracional, elas acessam os dimensionais, né? Eles acessam, por exemplo, a própria placa, né? Os códigos do seu próprio arquivo cósmico, pega esses símbolos, né? E trabalha-se com aqueles símbolos, códigos vibracionais que tem a ver com aquela pessoa, ou pode, através da interação com ultradimensionais ou orbs, né? Também pegar símbolos vibracionais que se traduzem em informações para essa pessoa do treinamento dela.
é igual o anel Atlante, né? A gente vê aquele anel Atlante sendo vendido, as pessoas acham que se colocar na mão vai pegar aquela força, aquela energia dos Atlantes. Não, gente, aquele anel Atlante é o anel de um Atlante com a frequência de onda dele, né? É um símbolo que pertence àquela pessoa que ele pegou, que tem um significado para ela, aquela pessoa que o portou. Então não adianta a gente comprar anel Atlante com a frequência de onda de outra pessoa e usar, porque não é a nossa, não é a frequência adaptada à nossa, a nós mesmos, ao nosso momento, né, ao contexto todo do planeta. Então, é um treinamento passado, de uma pessoa lá no passado que foi encontrado hoje, as pessoas acham que vale da mesma forma. A mesma coisa um grimório de magia, né? Você pega aquele livro e quer repetir as mesmas receitas, fazer tudo igual, achando que tudo vai funcionar usando os mesmos códigos e símbolos. Alguns códigos, embora alguns códigos sejam universais, né, alguns símbolos sejam universais em diferentes culturas, tem outros que são pessoais do seu próprio arquivo, da sua própria placa, da sua própria simbologia, da sua própria frequência de onda. São seus, né? Aquela codificação é sua. Então, quando você coloca aquele código que é seu, do seu treinamento, que você pegou no seu treinamento que você desenvolveu, outra pessoa que for usar aquele mesmo símbolo depois, a não ser que ele seja um código universal, não vai servir para aquela pessoa. Entende? Então, isso é um ponto, né, sobre a questão do treinamento da magia. A pessoa tem que descobrir também o que se adapta a ela, quais são os códigos que são válidos para ela. Né? É ela treinar. O que é importante, na minha opinião? Um dimensional que quer entrar no mundo de sentir as energias, né, trabalhar com as leis da natureza, os fundamentos da natureza, é treinar bastante, estudar bastante, buscar bastante conhecimento, treinar, para que você comece a acessar seus próprios códigos, para que você comece a acessar suas próprias informações que são particulares para o seu universo. Não adianta repetir a receita dos outros. Além disso, tem um outro fator que a gente tem que considerar que é muito importante. É o contexto energético do planeta em cada época. Né? Então, os pontos energéticos do planeta também, as vibrações daqueles locais específicos. Então, às vezes, numa outra época, um povo, numa frequência vibratória de um jeito, com uma alimentação X totalmente diferente da época de hoje, da alimentação de hoje, os exercícios, alguns são válidos ainda hoje, né? Alguns treinamentos que eram daquela época. Outros já não são mais, porque a frequência vibratória mudou. Né? Porque os nossos corpos estão diferentes, nossa alimentação está diferente, nosso padrão mental está diferente. Né? Tudo está diferente. Né? Hoje nós temos uma tecnologia diferente, né? Melhor ou pior, mas nós temos. Então, o que acontece é que em outras épocas, contextos diferentes, alguns até se aplicam hoje. Outros já não se aplicam mais. Tem que saber o que é universal e o que não é. Né? Então, o que a gente queria abordar aqui hoje, nessa ideia do outro olhar sobre a magia, é que não adianta só a gente repetir receitas de bolo dos outros. Né? É a gente buscar informações de desenvolvimento, né? Como foi no passado, mas como pode ser hoje, o que tem de novo hoje, não ficar apenas com aquela coisa clássica só do que era antes, porque os padrões vibratórios mudaram e você mudou, você não é mais o mesmo ao longo do tempo. Né? E depois disso você treinar e acessar aquilo que é seu, né? O seu próprio arquivo cósmico, ter acesso à sua própria simbologia, sua própria frequência de onda, é o seu desenvolvimento como um dimensional, mas adaptado ao mundo que você está hoje e adaptado a quem você é hoje. Né? Não é repetir a receita que você já repetiu no passado, que a gente não sabe nem se deu certo. Né? É fazer com que dê certo e é fazer diferente das formas que você fez que não deram certo. Então, a ideia é que a gente não fique presos apenas ao conhecimento do passado, embora ele seja muito importante a gente pesquisar e montar as peças do quebra-cabeças, mas tem muita informação que falta, muita coisa que foi deturpada, e a gente às vezes seguir apenas a receita de bolo do outro não funciona, porque foi em um outro momento, era uma outra pessoa, né? Uma outra vibração, tudo muito diferente. Às vezes as habilidades daquela pessoa não tem nada a ver com as minhas, a minha percepção de energias não tem nada a ver com a dela. Então, nem tudo é universal. Nem tudo a gente aplica igual. Quando a gente está treinando um número de pessoas, aí, de alunos para desenvolvimento de sensibilidade, é importante a gente focar, não é fazer façam como eu faço. É descubra como você funciona. Vamos ajudar a descobrir como cada um funciona. Tem gente que manifesta as coisas quando está um pouco mais triste. Tem gente que é quando está muito alegre. Tem gente que é quando está irritado. Tem gente que é quando está numa vibração de desejo sexual. Depende. Cada pessoa é uma pessoa. Né? Então, cada pessoa é um universo.
Cada universo é um padrão original, é uma frequência original. Então, não existe essa de todos são iguais, existe a norma e é essa. Então, até para quem estuda magia e quem está se desenvolvendo nessas coisas de energia, de física quântica, de paranormalidade, né, do que quer que seja ligado a isso, a própria mediunidade, são frequências que, com as individualidades de cada um, são melhor treinadas de maneira individual. E você pegar os seus próprios códigos, acessar aquilo que te pertence e desenvolver dentro daquilo. Né? E esse vídeo é para você aí, mais uma vez, que sente que tem algo mais no mundo, que sente que você pode buscar algo além da sua vida cotidiana normal, que sente que existe um conhecimento a mais para você absorver, que sente que você pode treinar e vivenciar outras experiências, outras percepções da realidade, indo em busca de você mesmo, qual a sua verdadeira essência. Né? Cada vez se aproximar mais do seu padrão original, cada vez vibrar mais com a frequência do seu eu superior, do seu eu futuro. Né? E realizar todas essas informações que estão ali dentro da sua própria missão de vida, daquilo que você planejou e colocou no seu próprio arquivo cósmico, que é a sua placa. Então, para você que está assistindo esse vídeo e sente que o que está sendo falado aqui bate como verdade para você, que você sente que existe algo mais para ser buscado, que você sente que você pode desenvolver outras habilidades e que a vida pode ir muito além de apenas trabalhar, casar, né, ganhar dinheiro e morrer, que você pode ir em busca de você mesmo, dessas informações, da sua própria placa, do seu código de missão, do seu propósito de vida, desenvolver as suas habilidades. Então aí essas informações. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau.